¿Y si te dijera que en este mismo momento Dios está tocando tu puerta y solo te pide 50 segundos de tu atención? Sí, apenas 50 segundos que pueden marcar la diferencia entre seguir cargando el peso de esta fase o comenzar a caminar hacia una nueva temporada llena de fuerza, limpieza y renovación. Solo 50 segundos. Dios te pide ahora que abras esto. Ignorar esto podría costarte tu milagro. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es un error que este mensaje esté frente a tus ojos. Ahora mismo, hay algo urgente que Dios quiere revelarte, y lo que descubras puede transformar no solo tu presente, sino también el rumbo de tu futuro. ¿Cuántas veces sentiste que estabas atrapado en un ciclo que no terminaba nunca? Esa sensación de empezar una etapa con ilusión y terminar desgastado, sin fuerzas y sin esperanza. ¿Te ha pasado? A veces pensamos que las pruebas son castigos, cuando en realidad son parte de un proceso diseñado para levantarnos más fuertes, más limpios, más renovados. Y justo ahí es donde entra este mensaje. Dios está usando esta fase, la misma que intentó quebrarte, para construir una versión más firme y resiliente de ti. Fíjate bien, porque lo que te voy a compartir no es solo una palabra de ánimo, es una palabra profética. Lo interesante es que muchas veces pedimos a Dios una respuesta rápida, una salida inmediata, pero no entendemos que incluso el silencio, incluso la dificultad, son parte de la respuesta. Y si lo que estás viviendo ahora es la manera en que Dios te prepara para lo que viene, quiero que pienses en eso mientras avanzamos juntos. No cierres este video, quédate conmigo hasta el final, porque cada detalle puede abrirte los ojos a verdades que nunca antes habías considerado. Dios no quiere que termines esta etapa como la comenzaste. Escúchalo bien, no vas a salir igual, no vas a quedarte con las manos vacías, no vas a ser la misma persona que entró en el fuego de esta prueba. Lo que parece pérdida está siendo transformado en purificación. Lo que parece demora es, en realidad, preparación. Y aunque hoy sientas cansancio, Él está asegurándote que tu historia no termina aquí, que todavía hay promesa, que todavía hay milagro esperando por ti. Cuando miramos la Biblia, vemos un patrón que se repite. Los que pasaron por el fuego no salieron destruidos, salieron refinados. Los que caminaron por el desierto no murieron allí, entraron en la tierra prometida. ¿Y sabes qué significa eso? Que lo que hoy te oprime no será tu final. Tú también vas a salir de esta temporada más limpio, más fuerte, más lleno de fe. Pero hay una condición: abrir tu corazón ahora, no ignorar el llamado. Porque el peligro está en rendirse antes de tiempo, en dar la espalda, justo cuando el milagro está a punto de manifestarse. Quizás lo que más te sorprenda sea descubrir que este video no apareció por casualidad en tu pantalla. Es una confirmación, es la respuesta a lo que venías pidiendo en silencio. Tal vez no lo has dicho en voz alta, pero Dios escuchó ese clamor escondido en tu corazón y hoy te recuerda que no estás solo, que no estás olvidado, que no vas a salir de esta fase con las mismas cadenas que te trajeron hasta aquí. El mensaje es claro: hay renovación en camino, hay sanidad que comienza ahora, hay una fuerza que te está visitando incluso mientras escuchas estas palabras. Lo que estás a punto de descubrir puede desafiar todo lo que pensabas sobre este proceso. Fica conmigo ateo final, porque la revelación que viene enseguida puede sorprenderte más de lo que imaginas. Y mientras escuchas estas palabras, puede que algo dentro de ti ya esté despertando, como si una luz suave se encendiera en medio de la oscuridad que estabas enfrentando. Esa es la señal de que este mensaje era para ti. Y sabes, no quiero que esta conversación quede solo entre tú y yo. Quiero invitarte a que abras tu corazón también en los comentarios. Escribe lo que más te tocó hasta aquí, lo que sientes que Dios te habló en este momento. Puede ser una palabra, una frase o incluso una oración corta, porque cuando compartes tu experiencia, no solo estás liberando lo que hay dentro de ti, también inspiras a otros que van a leer
y sentir que no están solos en la lucha. Si este tema está haciendo sentido para ti, aprovecha e dá like neste vídeo. Parece algo pequeno, mas é como sinal de que essa mensagem realmente chegou até você. Além disso, cada curtida ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir essa palavra de esperança. Talvez alguém que você nem conhece ainda seja tocado porque você decidiu simplesmente apertar esse botão. E se você deseja continuar recebendo mensagens como esta, se inscreva no canal agora mesmo. Isso não é apenas sobre números ou estatísticas. É sobre construir uma comunidade onde a fé é fortalecida e a esperança é renovada dia após dia. Cada nova inscrição mostra que vale a pena continuar preparando conteúdos como este, que valem a sua atenção e podem mudar a sua perspectiva sobre o que você está vivendo. Então, se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou. A sua participação é o que mantém este espaço vivo, é o que faz essa mensagem alcançar cada vez mais corações. E enquanto seguimos adiante, guarda isso dentro de você. O que vem pela frente pode aprofundar ainda mais aquilo que Deus já começou a falar contigo agora mesmo. Eu sei que você já passou por dias em que parecia não ter saída, momentos em que a sensação era de estar preso em um ciclo sem fim, como se cada esforço fosse em vão. Talvez tenha sentido que tudo ao seu redor desmoronava, que as portas se fechavam diante de você e que as respostas não chegavam. Essa dor é real e não deve ser ignorada. Mas o que quero te dizer hoje é que essa fase não será o seu ponto final. Você não vai terminar como começou, porque dentro de cada batalha há uma semente de transformação que, quando floresce, muda completamente a forma como você enxerga a vida. A verdade é que os processos mais difíceis são os que deixam marcas profundas, mas também são eles que constroem uma mentalidade mais firme, uma fé mais madura e um coração mais resiliente. É curioso como a vida trabalha nos bastidores, revelando uma verdade oculta. Aquilo que parecia destruição, muitas vezes é apenas a preparação silenciosa para algo maior. Existe um impacto escondido naquilo que você está enfrentando agora, um impacto que vai se manifestar em sua jornada futura, porque nenhum esforço, nenhuma lágrima, nenhum clamor sincero passa despercebido. Muitos acreditam que a vitória é apenas o resultado final, mas a vitória também está no caminho, nas pequenas decisões que você toma em meio ao caos, na coragem de levantar-se mesmo depois de cair, na força de continuar acreditando quando tudo sugere o contrário. Essa é a transformação que Deus está operando em você. Não é apenas uma mudança externa, é uma renovação interior. É como se cada detalhe da sua história estivesse sendo usado para refinar você, para que a sua vida tenha não apenas resultado, mas também propósito. E o mais poderoso é que essa renovação não acontece de um dia para o outro. Ela é construída em silêncio, em momentos que ninguém vê, quando você enfrenta suas lutas internas e questionamentos mais profundos. Nesses instantes, Deus está moldando sua identidade, arrancando o que te prende e preparando espaço para o novo. A dor que hoje te pesa pode ser justamente o processo que limpa o terreno do seu coração para que uma nova fase floresça. Pense no ouro, que precisa passar pelo fogo para brilhar. Pense na terra, que precisa ser revolvida antes da semente germinar. Assim é você neste momento, em preparação para algo maior do que imagina. Já reparou como algumas verdades só se revelam quando tudo parece perdido? É nesse instante que sua percepção muda, que sua mentalidade se expande e que sua visão da vida se transforma. O deserto nunca é agradável, mas é nele que aprendemos a depender, a ouvir e a confiar. É nele que as revelações mais profundas acontecem, aquelas que nos marcam para sempre e nos mostram que não estamos sozinhos.
E se você parar para pensar, talvez as respostas que tanto pediu estejam vindo justamente através desse processo que parecia interminável. É aqui que entra um ponto essencial. As fases difíceis não te definem, elas te constroem. O que realmente define quem você é são as escolhas que você faz em meio a elas. Decisões moldam destinos. E se hoje você decidir crer que esta fase não é o fim, mas um caminho para algo maior, você já está escrevendo uma nova história. Essa decisão pode parecer simples, mas carrega um impacto enorme, porque abre espaço para que Deus continue aquilo que já começou em sua vida. E enquanto você passa por essa caminhada, é importante perceber que nada acontece por acaso. Existe uma verdade oculta nos bastidores da sua história. Cada detalhe, cada encontro, cada aparente atraso tem um propósito que vai muito além do que os olhos podem enxergar agora. Deus não trabalha apenas no visível, Ele trabalha no invisível, preparando os cenários, alinhando pessoas e circunstâncias, para que, quando chegar o tempo certo, tudo faça sentido. Essa certeza de que você não termina como começou é o que sustenta a esperança. Você não termina abatido, não termina vazio, não termina preso. Você termina fortalecido, mais consciente, mais livre. Porque o processo é doloroso, mas é também libertador. É que você aprende a soltar o que não serve mais, a deixar para trás o que pesava, a permitir que sua vida seja renovada. E esse é o impacto mais profundo. Sair diferente, sair transformado, sair pronto para viver aquilo que antes parecia impossível. Cada vez que você encara um obstáculo, há uma decisão diante de você: se deixar paralisar ou continuar caminhando. E é exatamente nessa caminhada que a transformação acontece. A jornada nunca é apenas sobre o destino, mas sobre quem você se torna ao longo do caminho. Talvez você ainda não veja a mudança completa, mas ela já começou dentro de você. E essa mudança é permanente, porque não depende apenas do que acontece ao redor, mas daquilo que Deus está operando no seu interior. É por isso que não importa como você entrou nessa fase, o que importa é como você vai sair dela. Você pode ter entrado com lágrimas, mas vai sair com testemunho. Pode ter entrado com medo, mas vai sair com coragem. Pode ter entrado com incertezas, mas vai sair com uma fé inabalável. Essa é a promessa que sustenta a sua caminhada. Você não está destinado a terminar quebrado, mas a sair renovado. E agora, quero que você reflita sobre isso e me diga nos comentários: qual palavra define melhor o que você sente neste momento? Força, renovação ou transformação? Escreve aí embaixo, porque pode ser exatamente a inspiração que alguém precisa ler hoje. E isso mantém viva essa corrente de esperança que estamos construindo juntos. Deus está te transformando nesta fase, mesmo que os olhos ainda não consigam perceber e o coração insista em duvidar. Há um trabalho silencioso acontecendo dentro de você, como se cada detalhe da sua vida estivesse sendo reorganizado por mãos invisíveis. E esse processo não é pequeno, é profundo, porque não toca apenas o que está ao seu redor, mas principalmente o que está dentro de você. O que antes era peso está sendo retirado. O que antes era sujeira está sendo limpo. O que antes era dúvida está sendo substituído por confiança. É uma renovação que não acontece de forma superficial, mas que alcança as raízes da sua identidade. Você pode até achar que está parado, mas está sendo lapidado. E quando tudo isso passar, você não será mais o mesmo. Vai sair mais forte, mais limpo, mais renovado. Essa declaração não é apenas um consolo, é uma verdade que tem poder de transformar sua mentalidade. Quando você entende que cada fase tem um propósito, a forma de atravessar os dias difíceis muda completamente. Já percebeu como muitas vezes a gente foca só no desconforto do momento e perde de vista o impacto que esse momento carrega? É como olhar apenas para as nuvens e esquecer que acima delas o sol continua brilhando. A fase que você está vivendo hoje talvez pareça cheia de sombras, mas existe luz nos bastidores.
uma luz que vai se revelar no tempo certo. E não se trata apenas de resistir, mas de aprender. O aprendizado escondido em cada dor é a verdade oculta que sustenta sua força. É como se a vida estivesse escrevendo por trás daquilo que você vê, uma história cheia de revelações que só farão sentido mais adiante. Quem observa de fora pode até não compreender, mas você sabe o quanto esse processo é intenso. É uma jornada que não aparece nas fotografias, que não é contada nos sorrisos de fachada, mas que se desenrola dentro da sua alma, num espaço onde só você e Deus sabem o que acontece. Talvez você não perceba, mas até mesmo a sua forma de tomar decisões já está mudando. O que antes te paralisava, hoje te impulsiona, porque você já não é mais a mesma pessoa. As decepções que antes te destruíam, agora te fortalecem. As quedas que antes te desanimavam, agora te ensinam a levantar mais rápido. Essa transformação interior cria uma nova mentalidade, capaz de enxergar além das circunstâncias imediatas. É como ganhar uma nova visão, um olhar treinado para não se apegar apenas às aparências, mas enxergar o propósito escondido nos detalhes. E isso é o que torna o processo tão valioso. Ele gera em você algo que não pode ser comprado, algo que não pode ser ensinado em livros ou cursos, algo que só é adquirido pela experiência real da vida. Você está sendo preparado para carregar mais do que tinha antes. É como se esse momento fosse uma sala de espera, onde cada minuto é usado para fortalecer o que estava frágil e curar o que estava machucado. No silêncio, na demora, nos atrasos que parecem sem sentido, há uma preparação acontecendo. Quando você finalmente sair dessa fase, vai perceber o impacto das pequenas mudanças. Aquela palavra que antes te feriria já não terá mais o mesmo poder, porque você terá aprendido a filtrar o que entra no seu coração. Aquela situação que antes parecia insuportável já não vai mais te controlar, porque você terá descoberto que sua força não depende das circunstâncias, mas daquilo que foi construído dentro de você. Essa é a verdadeira vitória. Não apenas conquistar coisas externas, mas conquistar um interior renovado, firme e preparado para suportar qualquer tempestade. E curiosamente, é justamente no momento em que tudo parece estar fora de controle que a transformação se intensifica. Porque quando você percebe que não pode controlar tudo, começa a descansar em quem pode. E é nessa entrega que a renovação acontece, nessa entrega que o peso sai e que a esperança renasce. Cada lágrima se torna regador de uma nova fase, cada dor se torna combustível para algo maior. Você não vai sair dessa fase da mesma maneira que entrou. Vai sair mais forte, porque descobriu forças que nem sabia que tinha. Vai sair mais limpo, porque deixou para trás aquilo que já não servia. Vai sair mais renovado, porque aprendeu a confiar no processo e a enxergar o propósito nos detalhes. Essa não é uma frase bonita para te animar. É uma realidade espiritual que já começou a se cumprir dentro de você. E o mais impressionante é que quando você olha para trás, consegue perceber o quanto já mudou. A pessoa que você era no início dessa jornada não é a mesma que está aqui agora, ouvindo estas palavras. E isso é a prova de que a transformação está em andamento, mesmo que você ainda não veja o resultado completo. Cada passo dado até aqui já é testemunho de que você está em construção. Por isso, não se surpreenda se em breve as pessoas ao seu redor começarem a notar a diferença. Vão olhar para você e perguntar como conseguiu suportar tudo isso e ainda permanecer de pé. E a resposta será clara, porque você não enfrentou sozinho, porque houve um propósito maior guiando cada passo, porque dentro de você algo estava sendo moldado. É isso que torna essa fase tão especial. Mesmo no meio da dor, ela não está te destruindo, ela está te formando. E enquanto essa formação acontece, novas portas vão começar a se abrir. Portas que antes estavam fechadas porque você ainda não estava pronto para atravessá-las. Agora, com a mentalidade renovada e a força construída,
você será capaz de entrar por elas sem medo, sabendo que já carrega dentro de si a preparação necessária para sustentar o que vem. Esse é o ponto em que a sua história muda, em que a sua jornada ganha um novo sentido, em que você percebe que as lutas não foram apenas obstáculos, mas pontes para chegar até aqui. E tudo isso está acontecendo agora, no exato momento em que você escuta essas palavras. Há algo se movendo nos bastidores, algo que vai se revelar de maneira surpreendente, trazendo clareza onde antes havia confusão e paz, onde antes havia tormenta. Escreve aqui nos comentários uma palavra que traduza o que você sente nesse momento: renovado. Isso não é apenas uma resposta, é um sinal de que você reconhece que algo novo já está sendo gerado dentro de você, e ao colocar em palavras, fortalece ainda mais essa transformação que está em andamento. O processo que você atravessa agora pode até parecer um peso insuportável, mas a verdade oculta é que ele não foi enviado para te destruir. Existe uma diferença enorme entre castigo e preparação, e é justamente nessa linha fina que muita gente se perde. O fogo que você enfrenta não é para te queimar, mas para purificar. É como quando o ouro é colocado na fornalha. O calor intenso remove as impurezas, mas nunca destrói a essência. Da mesma forma, a sua essência está sendo preservada, enquanto tudo aquilo que não pertence mais ao seu futuro está sendo arrancado. A dor que você sente não é sinal de abandono, mas sim a marca de que algo está sendo trabalhado dentro de você, algo que vai te deixar mais leve e mais preparado para viver uma nova fase. É comum acreditar que dificuldades são uma espécie de punição, como se houvesse um julgamento invisível pairando sobre a nossa cabeça. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que cada detalhe do processo tem propósito. Se observarmos os bastidores da vida de pessoas que admiramos, veremos que nada do que conquistaram veio de maneira fácil. Houve lágrimas, houve portas fechadas, houve noites sem sono. No entanto, foi exatamente esse caminho árduo que moldou o caráter, que fortaleceu a mentalidade e que abriu espaço para decisões mais maduras. A sua caminhada não é diferente. O que você está vivendo hoje não tem a ver com um castigo, mas com uma preparação necessária. É como quando um atleta treina para uma grande prova. Os treinos são dolorosos, os músculos reclamam, o corpo pede descanso, mas cada gota de suor gera impacto no resultado final. E assim acontece com você. Cada lágrima, cada esforço, cada batalha silenciosa está construindo algo que, em breve, vai se manifestar de forma clara. Esse processo não está tirando nada de você sem motivo. Está apenas eliminando o que não combina mais com a sua nova versão. Essa é a revelação que muitos não enxergam. As fases difíceis não aparecem para nos punir, mas para nos refinar. Se você parar para pensar, até mesmo a natureza ensina isso. Uma semente, antes de florescer, precisa ser enterrada. Ela permanece oculta no solo, rodeada pela escuridão, até que finalmente rompe a casca e começa a crescer. O período em que ninguém vê é o mais importante, porque é ali que a raiz se fortalece. Talvez seja assim que você se sente agora, soterrado por situações que parecem sem sentido, vivendo uma fase em que ninguém percebe o esforço que faz. Mas é justamente nesse ambiente de silêncio e anonimato que a sua raiz está crescendo, e é essa raiz que vai sustentar os frutos que virão. O processo, por mais duro que seja, é o que garante que você não apenas alcance um novo lugar, mas que permaneça nele. Porque não adianta receber uma bênção se você não está preparado para sustentá-la. Muitas vezes pedimos aceleração, mas esquecemos que a preparação é o que garante a permanência. Imagine alguém que recebe uma posição de liderança sem nunca ter aprendido a lidar com críticas ou pressão. Seria apenas uma questão de tempo até que a instabilidade destruísse aquilo que foi conquistado. É por isso que o processo é indispensável. Ele fortalece por dentro antes de abrir as portas por
fora. E se há algo que esse momento está te ensinando, é a importância das pequenas revelações que acontecem ao longo do caminho. A cada vez que você escolhe continuar, mesmo cansado, uma verdade nova é plantada no seu coração. A cada vez que você decide não desistir, mesmo sem entender, sua mentalidade é moldada. São essas escolhas que criam consistência, que geram maturidade e que transformam dor em sabedoria. É como se cada dificuldade fosse um mestre disfarçado, trazendo lições que serão aprendidas em meio à luta. A beleza do processo está justamente naquilo que ele constrói, longe dos holofotes. Nos bastidores da sua vida, há uma força surgindo que ninguém pode roubar. Essa força não depende de aplausos nem de reconhecimento externo, porque nasce da intimidade com Deus, da resistência que se forma dentro de você e da certeza de que há algo maior te guiando. Pode ser que você ainda não consiga ver os resultados de forma clara, mas cada detalhe já está contribuindo para a sua renovação. Por isso, não confunda dor com derrota. A dor é apenas o sinal de que algo está sendo trabalhado, de que você está sendo preparado para carregar aquilo que pediu. Se não houvesse processo, não haveria transformação verdadeira. O que hoje parece atraso é, na verdade, a oportunidade de ser fortalecido para o que vem. E quando essa fase terminar, você vai olhar para trás e perceber que cada momento fez sentido. Vai reconhecer que as lágrimas não foram desperdiçadas, que as portas fechadas abriram caminhos melhores, que as quedas ensinaram a se levantar mais rápido. E essa consciência muda tudo. Ela traz uma nova mentalidade que te ajuda a enxergar a vida não como uma série de castigos, mas como uma jornada repleta de aprendizado. Quando você entende isso, a forma de atravessar as fases muda completamente. A impaciência dá lugar à confiança, a revolta dá lugar à esperança e o medo dá lugar à certeza de que nada é em vão. Esse é o valor do processo. Ele não te diminui, ele te prepara para ser quem você nasceu para ser. Agora me conta aqui nos comentários, em uma palavra, como você enxerga o processo que está vivendo hoje. Escreve: purificação. Se você entende que o fogo não veio para te queimar, mas para transformar aquilo que há dentro de você e abrir espaço para o novo que está chegando. E se eu te disser que esse momento difícil que você tanto gostaria de evitar pode ser exatamente a resposta da oração que você fez pedindo mudança? Às vezes, a gente pede a Deus transformação, pede renovação, pede que Ele abra caminhos e faça algo novo, mas esquecemos que para o novo nascer, o velho precisa ser desconstruído. É nesse ponto que a maioria se confunde, porque o que chega primeiro não é a calmaria, mas a tempestade. Não é o alívio imediato, mas a pressão que nos força a sair da zona de conforto. Você pediu mudança e Deus está respondendo. Mas a resposta não veio embrulhada em facilidades. Veio como um processo que exige coragem, paciência e confiança. Esse é o grande mistério. A forma como o céu se move quase nunca coincide com as nossas expectativas. A gente espera portas abertas de imediato, mas Deus começa fechando aquelas que já não fazem sentido. A gente espera conforto, mas Ele nos conduz para um terreno onde precisamos aprender a depender mais. E quando isso acontece, a primeira reação é perguntar: por que justo comigo? Mas e se a verdade oculta for que o que você chama de atraso é na realidade uma preparação estratégica? Se os bastidores da sua vida estão sendo alinhados agora mesmo para que, no tempo certo, a mudança que você pediu venha com impacto e permaneça de forma sólida, já percebeu que quando tudo parece estar desmoronando, é exatamente aí que surgem as revelações mais profundas? É nesse vazio aparente que a voz de Deus fica mais clara, porque o barulho das distrações se cala. O difícil é acreditar que esse silêncio, que essa fase dura, já é parte da resposta. Imagine alguém que pede força. Ela não surge como um presente pronto, mas como uma série de desafios que exigem que essa força seja desenvolvida. Ou alguém que pede paciência.
não recebe um depósito imediato de calma, mas situações que exigem espera e decisões conscientes. O mesmo acontece com você. O que você está vivendo agora pode ser a escola que te ensina a sustentar aquilo que você tanto pediu. É curioso como, olhando em retrospecto, percebemos o quanto certas dores foram chaves para portas maiores. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar, mas há um fio invisível conectando cada acontecimento, cada decisão, cada aparente contratempo. Esse fio é a evidência de que nada está acontecendo à toa. Você não está à deriva. Existe uma linha de sentido, mesmo que não consiga ligar todos os pontos ainda. É como observar uma tapeçaria pelo avesso. Tudo parece confuso, cheio de nós e emaranhados. Mas quando a peça é virada, você vê o desenho perfeito. A fase que você vive hoje é esse avesso. Em breve, o desenho vai se revelar. E é por isso que muitas vezes a oração respondida não vem no formato que esperávamos. Deus não está apenas interessado em atender ao seu pedido, mas em moldar você para que esteja pronto quando a resposta completa chegar. A mudança que você pediu exigia um coração diferente, uma mentalidade transformada, uma visão mais ampla da vida. E como isso seria possível sem o confronto com as dificuldades? Você foi levado a esse momento não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele escolheu preparar o terreno de dentro para fora. Quando você pediu mudança, talvez tenha imaginado que ela viria suave, como uma brisa, mas no fundo, sabia que uma verdadeira renovação só acontece quando algo se rompe, e esse rompimento dói. É por isso que parece tão difícil agora, mas se observar bem, já vai notar pequenos sinais de que algo está nascendo. A sua sensibilidade já não é a mesma, sua forma de ver o mundo já mudou, e as suas decisões já carregam mais consciência do que antes. Isso é prova de que a resposta já começou a acontecer, ainda que em forma de processo. O que você chamou de crise pode ser a virada mais importante da sua vida. O que você chamou de dor pode ser a preparação para algo que terá um impacto enorme na sua jornada. E o que hoje parece um peso insuportável pode ser exatamente o meio que Deus está usando para te conduzir a uma versão de si mesmo que você nunca imaginou que existia. Pense nisso como uma revelação disfarçada. Você pediu mudança e a mudança chegou. Talvez não como queria, mas certamente como precisava. Agora quero que você me conte nos comentários, em uma única frase, se você já viveu essa experiência de pedir algo e receber de um jeito completamente diferente do esperado. Escreva: a resposta já começou, porque pode ser que essa frase seja exatamente a confirmação que outro coração precisa ler hoje. E assim, seguimos conectados nesse processo de transformação que ainda vai se aprofundar. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos uma verdade que reforça exatamente o que estamos conversando aqui. Em Malaquias 3:3 está escrito que Deus é como o ourives que purifica a prata. E esse detalhe carrega uma revelação poderosa. O ourives não abandona o metal dentro do fogo. Ele permanece ali, observando atentamente, ajustando o tempo, controlando a intensidade das chamas. Ele sabe a hora exata de tirar a prata, porque reconhece o momento em que a imagem refletida no metal é nítida e pura. Da mesma forma, Deus não se afasta de você enquanto atravessa o calor da prova. Ele está nos bastidores, cuidando de cada detalhe, ajustando cada circunstância, garantindo que nada seja maior do que você pode suportar e que cada etapa seja parte de uma transformação necessária. Essa comparação é profunda, porque mostra que o processo não é aleatório nem descontrolado. Assim como o ourives não deixa a prata tempo demais no fogo, Deus também não permite que sua vida seja consumida pelo peso da situação. Ele conhece a medida certa. Ele sabe até onde você precisa ser trabalhado, e mesmo quando parece que está sozinho, há olhos atentos sobre você. O impacto desse cuidado é gigantesco, porque traz a certeza de que a dor não é em vão. Existe um propósito invisível,
uma verdade oculta que se revela justamente no tempo do processo. Talvez você se pergunte, por que preciso passar por esse fogo? E a resposta é simples e, ao mesmo tempo, difícil de aceitar. O fogo não é para destruir, mas para revelar. O que estava escondido, o que estava sufocado, o que precisava ser moldado. Tudo isso vem à tona quando o calor aumenta. Assim como a prata mostra suas impurezas, a nossa vida também mostra nossas fragilidades no meio da pressão. É desconfortável, mas é nesse desconforto que acontece a verdadeira transformação. Cada decisão que você toma em meio à dor, cada escolha de permanecer firme quando tudo em você pede para desistir, vai moldando sua mentalidade, lapidando sua fé e construindo uma força que você talvez nem sabia que existia. E é curioso como a Bíblia sempre traz metáforas ligadas ao processo de purificação. Não é à toa. O ouro, a prata, o barro nas mãos do oleiro. Todos esses exemplos apontam para a mesma realidade, o valor do processo de ser moldado. Porque é no esconderijo, nos bastidores da vida, que as maiores revelações acontecem. Quando tudo parece confuso e sem lógica, é nesse exato ponto que Deus está te lapidando. Ele não trabalha com pressa, mas trabalha com precisão. E se hoje você sente o peso das chamas, saiba que elas não são sinal de abandono, mas de cuidado. É no fogo que Ele garante que você não apenas resista, mas que saia mais forte, mais limpo, mais renovado. Essa palavra de Malaquias não é apenas uma descrição poética, é uma verdade prática. Imagine o ourive segurando a prata, observando pacientemente até enxergar o reflexo do seu rosto. Esse é o sinal de que o trabalho está completo. Com Deus é assim. Ele permanece olhando para você até ver refletida em sua vida a imagem de essa é a meta do processo. Por isso, não importa o quão intenso seja o calor, você nunca está sozinho. Há sempre alguém controlando o fogo, alguém que garante que no final, o resultado será uma versão sua que nem você imaginava ser possível. Perceba que esse versículo também elimina a ideia de abandono. O ourives não sai da sala, ele não se distrai, não deixa a prata à mercê das chamas. Ele fica ali, atento a cada estalo, a cada brilho, a cada detalhe. Essa imagem é poderosa porque, ainda que os olhos naturais não vejam, Deus permanece presente em cada instante do seu processo. Ele não te perde de vista nem por um segundo. E essa é a maior garantia de que a sua história não termina no meio do fogo, mas sim no brilho que virá depois dele. Quando você absorve essa perspectiva, a forma de encarar as dificuldades muda. A dor não é mais vista como sentença, mas como etapa. A pressão não é mais encarada como injustiça, mas como preparação. E essa mudança de mentalidade é libertadora, porque tira de você o peso da culpa e coloca em você a esperança de que algo maior está sendo construído. O impacto disso não se limita apenas à sua vida, mas também alcança os que estão ao seu redor, porque o reflexo da sua transformação inspira, fortalece e mostra que o processo, por mais doloroso que seja, vale a pena. Agora eu quero que você escreva nos comentários uma palavra que resuma o que esse versículo desperta em você. Pode ser purificado, porque talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Não um fim, mas um processo de purificação que vai te revelar muito mais forte do que você jamais pensou. Cada lágrima que você chorou, cada porta que se fechou, cada silêncio que pareceu uma resposta negativa. Nada disso é em vão. Tudo faz parte de um processo que, mesmo quando parece confuso, está alinhado a um propósito maior. A vida real não acontece em cenários perfeitos ou em histórias de filme com finais previsíveis. Ela acontece na rotina, nos detalhes que ninguém vê, nos bastidores da sua própria jornada. É ali, nas noites em que você lutou sozinho com seus pensamentos, que algo estava sendo moldado dentro de você. É ali, nos dias em que parecia não ter forças para continuar, que sua mentalidade estava sendo fortalecida.
O que agora parece apenas dor pode ser justamente a preparação para algo que vai ter um impacto tão grande na sua vida que você olhará para trás e entenderá que nada foi perdido. Pense em quantas vezes você foi obrigado a tomar decisões que não gostaria, escolher calar quando queria gritar, escolher seguir quando tudo gritava para desistir, escolher acreditar quando o cenário não mostrava nenhuma esperança. Essas escolhas, que parecem pequenas, são as que constroem quem você é. E mesmo que hoje você não perceba, já existe transformação acontecendo dentro de você. A mudança não vem sempre de forma visível e imediata. Muitas vezes ela começa de maneira discreta, como uma semente germinando no escuro. A semente não mostra resultados na superfície logo no início, mas no solo as raízes crescem, firmes, preparando a planta para resistir ao vento e dar frutos. É isso que acontece com você agora. Enquanto chora, enquanto sente as perdas, enquanto enfrenta o silêncio, raízes invisíveis estão se aprofundando. É curioso como as maiores revelações surgem dos momentos mais comuns. Um telefonema inesperado, uma conversa simples, até mesmo uma palavra solta, podem abrir nossos olhos para a verdade oculta de que não estamos sozinhos, de que existe um fio conduzindo toda essa jornada. Essa verdade se confirma na prática, quando você percebe que mesmo as situações que pareciam completamente contrárias, acabaram te levando a um lugar de crescimento. Quantas vezes você reclamou de portas fechadas, mas só depois entendeu que, se tivesse entrado por elas, teria se perdido? Quantas vezes você se sentiu diminuído, mas foi justamente essa experiência que desenvolveu em você uma força que ninguém mais poderia te dar? Isso é preparação. E a rotina, que muitas vezes parece sem graça e repetitiva, é justamente o cenário onde os maiores milagres começam a se desenhar. É no meio da correria do dia a dia que você é convidado a enxergar sentido naquilo que parece pequeno, porque não são apenas os grandes eventos que marcam a sua vida, mas as pequenas decisões diárias que constroem uma nova mentalidade. É levantar e tentar de novo. É olhar para dentro e decidir que você não será refém do passado. É transformar dor em combustível para seguir. Esse é o impacto invisível que você está acumulando, mesmo sem perceber. O mais difícil é aceitar que cada lágrima também é parte da preparação. Elas lavam a alma, clareiam os olhos e fortalecem o coração. Nada é desperdiçado, nem as noites em claro, nem as conversas que terminaram em silêncio, nem as expectativas quebradas. Tudo isso tem peso, mas não para te afundar, para te impulsionar. É nesse terreno, que parece estéril, que Deus está plantando sementes de renovação. E quando a estação certa chegar, você vai perceber que a colheita será muito maior do que imaginava. Essa conexão com a vida prática é o que torna a promessa real. Não se trata apenas de palavras bonitas ou de consolo temporário. Trata-se de enxergar como cada detalhe do que você vive está construindo um futuro mais sólido. A verdade oculta é que até mesmo a dor carrega dentro dela um propósito de cura. Até mesmo as perdas podem esconder vitórias que só serão reveladas mais tarde. É como uma trama complexa de bastidores. De frente, você vê apenas confusão, mas por trás, tudo está se encaixando de maneira precisa. E se hoje parece que nada faz sentido, lembre-se disso. A sua história não é feita apenas dos capítulos que você gostaria de escrever, mas também daqueles que você não entende de imediato. Cada cena, mesmo as mais dolorosas, compõem um enredo que terá um impacto profundo em quem você se tornará. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa confiar que nada do que viveu foi em vão. As lágrimas, as portas fechadas, os silêncios, tudo isso está pavimentando o caminho para uma versão mais forte e mais renovada de você. Quero que você escreva nos comentários uma palavra que defina como você enxerga a sua vida hoje diante dessas experiências. Escreve: preparação.
Porque talvez essa seja a chave que faltava para você entender que nada do que viveu até aqui foi desperdício, e sim o início de uma transformação que ainda vai se revelar de maneira surpreendente. Você não vai sair desse processo da mesma forma que entrou. Ainda que agora tudo pareça pesado demais, ainda que as circunstâncias gritem ao contrário, existe uma promessa que não muda. Você vai sair mais limpo, mais forte e mais cheio da presença de Deus. Essa verdade não é uma ideia solta para aliviar a dor. É uma certeza construída ao longo da sua própria jornada. Se você parar para observar, já consegue notar sinais de transformação acontecendo dentro de si. Aquilo que antes te abalava com facilidade já não tem o mesmo impacto, porque algo em sua mentalidade está sendo renovado. A forma como você lida com as frustrações já não é a mesma, porque aprendeu a olhar além da superfície. Isso mostra que, mesmo no silêncio e na aparente demora, você está sendo moldado. É impressionante perceber como, nos bastidores da vida, Deus atua de maneira tão precisa. O que parecia apenas perda tem revelado lições escondidas, verdades ocultas que só são descobertas em meio ao processo. Essa é a prova de que você não vai sair igual. O fogo que parecia destinado a destruir está, na verdade, purificando. As lágrimas que pareciam inúteis estão regando novas sementes. Os vazios que você sentiu estão sendo preenchidos com algo muito maior. É um trabalho profundo e talvez silencioso, mas que carrega um impacto real na sua história. E quando você compreender de verdade o que significa sair mais forte, vai perceber que não se trata apenas de resistência física ou emocional. Força, nesse contexto, é sobre a capacidade de permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor tenta te empurrar para o chão. É sobre manter uma decisão firme de não desistir, ainda que as circunstâncias digam o contrário. É sobre acreditar que existe um propósito, mesmo quando ainda não se vê o resultado. Essa força não é construída de um dia para o outro, mas é gerada pouco a pouco, a cada desafio enfrentado, a cada escolha feita em meio ao caos. Mais limpo significa deixar para trás o que não serve mais, aquilo que pesava e impedia você de avançar. É um processo que muitas vezes dói, porque envolve abrir mão de hábitos, pensamentos e até pessoas que não fazem mais parte da sua nova fase. Mas esse desprendimento é libertador. Quanto mais você solta, mais leve fica, e quanto mais leve, mais preparado para carregar aquilo que realmente importa. O que parecia perda se revela como espaço aberto para receber o novo. Essa é a beleza do processo. Capacidade de transformar dores em portas, de transformar o que parecia fim em começo. E cheio da presença de Deus é o ponto mais alto dessa promessa, porque no final, não importa quantos reconheçam ou aplaudam, o que realmente sustenta a sua caminhada é essa presença. É ela que te consola no silêncio, que te fortalece nas madrugadas em que ninguém vê, que te guia em decisões que mudam o rumo da sua vida. É essa presença que enche os vazios, que traz clareza em meio à confusão, que revela o caminho quando tudo parecia fechado. Sair cheio da presença é sair completo, não pela ausência de lutas, mas pela certeza de que, mesmo nas lutas, você nunca esteve sozinho. Esse reforço da promessa é como uma âncora para a sua fé. Ele garante que, independentemente do que os olhos naturais vejam agora, há uma realidade maior acontecendo por trás. Essa realidade garante que cada detalhe, cada lágrima, cada silêncio tem valor e está te conduzindo para a renovação que foi prometida. Você não vai sair igual, vai sair transformado. E essa transformação terá reflexos não apenas na sua vida, mas também naqueles que cruzarem o seu caminho. Porque quem passa pelo fogo e sai mais forte, carrega um brilho diferente, carrega uma autoridade que só quem viveu sabe transmitir. O processo que parecia interminável será lembrado como o terreno onde sua nova história começou. Porque, de fato,
Não importa a intensidade do que você enfrenta agora, a promessa é maior que o peso da dor. Você vai sair dessa fase mais forte do que jamais imaginou. E mesmo que hoje ainda doa, saiba que essa dor está moldando algo em você que será essencial para o que virá. Nada é desperdiçado. Nem as quedas, nem as perdas, nem as portas fechadas. Tudo coopera para que essa promessa se cumpra em sua vida de maneira plena. Agora, eu quero que você escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa, que declare essa promessa sobre si mesmo. Escreva: eu vou sair renovado. Porque essa declaração não é apenas uma palavra jogada, mas um lembrete de que a transformação já começou dentro de você e ainda existem revelações maiores a caminho. Há uma história que sempre me chama a atenção quando penso em transformação e no impacto do processo que parece injusto, mas na verdade é preparação. É a história de José, aquele jovem que sonhava com grandes coisas e que acreditava que sua vida teria um rumo de destaque. Mas, antes de chegar ao palácio, José foi lançado em um poço, vendido como escravo e injustamente preso. Aos olhos humanos, tudo indicava fracasso. Imagine a mentalidade de um garoto que acreditava em promessas e de repente se vê em um lugar onde não há ninguém para estender a mão. A verdade oculta que José não enxergava naquele momento é que cada detalhe, cada bastidor da sua dor fazia parte de um alinhamento maior. O poço que parecia seu fim era apenas a primeira etapa da jornada que o levaria até o palácio. A prisão que parecia injustiça era o cenário que abriria portas para as revelações que mudariam não apenas sua vida, mas a vida de uma nação inteira. Quando lemos essa história hoje, conseguimos conectar os pontos e entender o impacto de cada etapa. Mas pense comigo, José não tinha essa visão enquanto vivia o processo. Ele só via o chão frio da prisão, só sentia a saudade de casa, só experimentava as feridas da rejeição. E mesmo assim, ele escolheu permanecer fiel. Ele tomou decisões que mostravam que, apesar do sofrimento, havia uma confiança maior sustentando sua jornada. O que parecia atraso era preparação. O que parecia injustiça era plataforma. O que parecia dor era transformação. É nesse detalhe que a história ganha vida, porque nos mostra que aquilo que você chama de perda pode estar sendo usado como ferramenta de crescimento. Esse mesmo padrão aparece em tantas narrativas. Davi, por exemplo, antes de ser rei, passou anos nos desertos, fugindo e se escondendo de inimigos. Aquele que havia sido ungido para governar Israel se encontrava escondido em cavernas, lutando contra a solidão e a insegurança. Qualquer pessoa poderia pensar que Deus havia se esquecido dele, mas nos bastidores, cada batalha no deserto estava forjando coragem. Cada noite em silêncio estava moldando um coração que aprenderia a depender de Deus antes de depender da coroa. O trono não foi entregue de imediato, porque o processo precisava transformar Davi de pastor de ovelhas em líder de homens. E se observarmos bem, esse padrão se repete na vida de qualquer um que foi chamado para algo maior. O ouro, antes de brilhar, precisa ser colocado no fogo. O calor é intenso, as impurezas vêm à tona, mas é isso que garante o valor final. O barro, antes de se tornar vaso, precisa ser amassado pelas mãos do oleiro. Cada pressão, cada movimento é intencional, porque molda a forma que o vaso precisa ter. A uva, antes de se tornar vinho, precisa ser esmagada. O processo nunca é agradável, mas sempre é necessário para gerar algo novo. Talvez você esteja se sentindo exatamente como José naquele poço, ou como Davi escondido nas cavernas, ou como o ouro no meio das chamas. Talvez a sensação seja de que tudo ao seu redor grita injustiça, atraso, perda. Mas existe uma revelação poderosa escondida aí. Nada disso é fim. Tudo isso é meio. O que agora te parece prisão pode ser a ponte que abre caminho para aquilo que você pediu em oração. O que parece deserto pode ser o cenário onde sua coragem será forjada.
O que hoje parece esmagamento pode ser a preparação para que sua vida produza frutos muito maiores do que você imaginava. É por isso que histórias como essas não estão registradas à toa. Elas são lembretes de que a transformação acontece justamente nas fases em que tudo parece contrário. É quando a vida parece fechada em todos os lados que os bastidores começam a se mover. E se José tivesse desistido no poço, jamais teria conhecido o palácio. Se Davi tivesse abandonado o deserto, nunca teria sustentado a coroa. Se o ouro não tivesse suportado o fogo, não teria alcançado o brilho. E se a uva tivesse recusado o esmagamento, não teria se transformado em vinho. A sua vida carrega esse mesmo princípio. As dores que você atravessa hoje podem estar escondendo revelações que mudarão sua história mais adiante. As noites de silêncio podem estar forjando dentro de você uma mentalidade nova. As perdas podem estar abrindo espaço para ganhos muito maiores. O que você chama de injustiça pode ser a estrada que vai te conduzir a algo que, por enquanto, você não consegue ver. E essa é a beleza da jornada. Não entender tudo, mas confiar que cada detalhe está alinhado a um propósito maior. Quero que você escreva nos comentários a frase: "O meu processo tem propósito", porque declarar isso é reconhecer que, assim como José, Davi, o ouro e a uva, você também está sendo preparado para viver algo que só será revelado depois dessa fase. E isso já começa a gerar transformação dentro de você. Mas há um detalhe que precisa ser dito com clareza. Muitos desistem antes de receber a vitória. É duro reconhecer isso, mas é a realidade. A pressão se intensifica, o silêncio parece prolongado demais, a dor aperta mais forte, e em vez de permanecer, muitos param justamente na curva onde a estrada começaria a mudar. É como se alguém estivesse correndo uma maratona e, a poucos metros da linha de chegada, decidisse abandonar a prova porque já não aguenta mais. Essa é a verdade oculta que poucos admitem. Não é a falta de promessa que rouba os sonhos, mas falta de perseverança. E é aqui que entra um alerta espiritual. Quando a vida começa a apertar, quando o peso fica insuportável, esse é geralmente o sinal de que algo novo está prestes a nascer. Só que, nesse ponto, o inimigo trabalha para convencer você de que não vale a pena continuar. Ele sopra pensamentos de desânimo, coloca distrações na sua frente, tenta enfraquecer sua mentalidade para que você desista de algo que já estava para se cumprir. Essa batalha não é apenas emocional ou física, é espiritual. E é por isso que este vídeo não chegou a você por acaso. Você precisava ouvir isso hoje. Olhe para dentro de si e perceba quantas vezes você quase desistiu. Quantas vezes esteve a um passo de largar tudo porque não enxergava mais saída. E se tivesse parado, nunca teria descoberto a força que já estava sendo construída dentro de você. Esse é o impacto de compreender o processo. Você entende que não está lutando sozinho, que há um propósito maior sustentando cada passo, que existem bastidores espirituais se movendo a seu favor. Quando você se mantém firme, mesmo sem ver resultados imediatos, está tomando uma decisão que desafia o invisível e abre espaço para revelações poderosas. É como um campo de batalha silencioso. Do lado de fora, talvez ninguém perceba o que você enfrenta, mas dentro de você existe uma guerra entre desistir e continuar. E cada vez que você escolhe permanecer, mesmo fraco, essa escolha gera um peso eterno de glória, como a própria palavra afirma. Não é exagero dizer que a sua perseverança tem poder. Ela muda a sua jornada, ela afeta a sua família, ela inspira quem observa de longe. Mas acima de tudo, ela mostra que você decidiu não deixar que a dor tivesse a última palavra. A questão é que muitos não entendem isso e acabam se entregando no momento em que mais precisavam resistir. O inimigo não luta contra você porque você está perdido. Ele luta porque você carrega promessa. É essa promessa que ele tenta impedir que se cumpra. E é por isso que o confronto espiritual
não pode ser subestimado. Há sempre mais acontecendo do que aquilo que você vê. Há forças tentando te paralisar e há forças te empurrando para frente. A decisão que você toma em meio a esse cenário tem um impacto enorme, não apenas em seu presente, mas também no seu futuro. Talvez a sua maior luta agora seja justamente contra o cansaço. Você olha ao redor e não vê mudança, mas o que você precisa entender é que a ausência de sinais não significa ausência de movimento. Assim como as raízes crescem no silêncio do solo antes que qualquer broto apareça na superfície, há coisas sendo alinhadas agora mesmo em lugares que você não enxerga. Esse silêncio não é prova de abandono, é prova de que o processo ainda está em andamento. E se você desistir agora, não verá o resultado que estava tão perto de acontecer. É aqui que a transformação se torna real, quando você decide permanecer mesmo sem ver. Essa decisão quebra cadeias invisíveis, desarma estratégias do inimigo e abre espaço para que o propósito de Deus se manifeste de forma plena. Cada lágrima derramada em perseverança se torna um testemunho. Cada oração feita em meio à dor se torna combustível para a vitória. É nesse ponto que o confronto espiritual se torna também a sua maior revelação. Você não luta apenas contra as circunstâncias, mas contra a tentação de desistir do que Deus já liberou sobre a sua vida. Agora, eu quero que você escreva nos comentários uma frase que marque essa escolha de permanecer. Escreva: eu não vou desistir. Porque essa declaração não é apenas uma palavra digitada, é uma decisão registrada no céu e um lembrete para o seu coração de que a vitória está mais perto do que você imagina. E esse processo ainda tem muito a revelar. Algo oculto está sendo revelado agora, e quanto mais você se abre para essa percepção, mais claro fica que este é um recado direto de Deus para você. Não se trata de coincidência, não é um acaso qualquer. É uma convocação íntima, feita no silêncio da sua alma, para que você entenda que existe algo maior acontecendo nos bastidores da sua vida. Há detalhes que parecem pequenos, mas que juntos formam um quadro muito maior. E é nesse ponto que a revelação começa a fazer sentido. Você já se perguntou por que certas situações se repetem? Ou por que, em momentos-chave, pessoas específicas cruzam seu caminho, trazendo palavras ou atitudes que parecem encaixar como peças de um quebra-cabeça? Nada disso é em vão. Existe uma verdade oculta por trás de cada acontecimento, e o que está sendo mostrado a você agora é parte de um plano que vai além do que os olhos humanos podem enxergar. Esse recado tem a ver com o tempo certo. Deus trabalha com um calendário que não é o mesmo que o nosso. Enquanto você enxerga atrasos, Ele enxerga preparação. Enquanto você sente frustração, Ele enxerga construção. E é nesse contraste que mora o mistério. Você acredita estar perdido, quando na verdade está sendo conduzido a um destino específico. Quantas vezes você desejou respostas rápidas e não percebeu que a demora escondia uma revelação maior? É como se o céu estivesse te dizendo: se eu te mostrasse agora tudo o que tenho para você, você não estaria pronto para carregar. Por isso, o silêncio não é ausência, mas estratégia. Ele guarda segredos que só podem ser revelados quando sua mentalidade estiver fortalecida o bastante para sustentar o impacto. Talvez você tenha sentido recentemente um peso diferente, como se houvesse algo prestes a acontecer, mas não consegue explicar em palavras. Essa sensação é a evidência de que uma revelação está em curso. É como caminhar em uma sala escura e começar a perceber frestas de luz entrando por pequenas rachaduras. Você não vê tudo de uma vez, mas aos poucos os contornos ficam claros. Deus está iluminando detalhes da sua jornada para que você entenda que não está sozinho e que cada passo tem direção. O recado é simples, mas profundo. Não subestime o que parece pequeno, porque dentro do pequeno pode estar escondida a chave para algo grandioso.
O mais fascinante é que esses sinais se manifestam de maneiras que fogem do óbvio. Às vezes, um atraso em um compromisso que você julgava importante evita que você esteja no lugar errado. Às vezes, uma palavra que te incomoda é a forma de Deus te fazer refletir e mudar de rota. E em outras, até mesmo a dor que você gostaria de evitar carrega em si uma revelação que só poderia ser compreendida na vulnerabilidade. Esse mistério não é para te confundir, mas para te fortalecer, porque toda revelação exige decisão. O que você faz com aquilo que descobre define a forma como o próximo capítulo da sua história será escrito. E é aqui que entra a beleza desse processo. Perceber que você é parte de algo maior, de um enredo que não começou em você e não termina em você, mas que passa pela sua vida como um fio essencial dessa trama. O recado de Deus é que, mesmo quando tudo parece desconexo, existe uma lógica por trás do caos. Existe um desenho por trás daquilo que parece apenas rabiscos. O que antes era apenas dor começa a ganhar forma de transformação. E aquilo que parecia perda se revela como início de um recomeço. Essa é a essência do mistério. Transformar confusão em clareza, desordem em direção, silêncio em respostas. Você pode até não entender agora todas as razões, mas já consegue sentir que existe algo acontecendo em um nível mais profundo. É como se uma nova consciência estivesse sendo despertada dentro de você, um chamado para olhar além do visível, para perceber que cada detalhe da sua vida é parte de um propósito que ainda será revelado em sua plenitude. Esse recado direto de Deus não é sobre o que você queria ouvir, mas sobre o que você precisava ouvir, que não há nada fora de lugar, que até mesmo os pedaços quebrados estão sendo organizados em uma nova construção. Quero que você escreva nos comentários a palavra revelação, porque isso marca o momento em que você escolhe enxergar além do que os olhos mostram e se abre para perceber que este mistério está sendo desvendado exatamente agora dentro de você, como parte de uma jornada que ainda reserva muito mais. Você não está sozinho. Ainda que muitas vezes o coração te convença do contrário, ainda que a solidão tente gritar mais alto do que a fé, existe uma presença constante que caminha ao seu lado em cada detalhe. O mesmo Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E isso não é apenas uma frase para acalmar a mente cansada, é uma promessa sólida, construída sobre uma verdade imutável. Quando Ele inicia algo, Ele não deixa pela metade. Diferente dos planos humanos que podem falhar, desistir ou perder força, o plano de Deus é sustentado por mãos que nunca tremem e por uma vontade que nunca se contradiz. Muitas vezes, no meio da jornada, surgem dúvidas. Você olha ao redor e não enxerga progresso. Parece que está andando em círculos, repetindo ciclos, preso nos mesmos desafios. Mas é justamente nesses momentos que você precisa lembrar que o processo não é visível em todas as fases. O que você chama de estagnação pode ser, na verdade, um período em que suas raízes estão crescendo no invisível, se aprofundando para que, quando vier a revelação do fruto, ele seja consistente e duradouro. O que você não vê agora é a base sendo fortalecida para suportar o impacto do que ainda virá. E é aqui que entra a esperança. Você não está lutando sozinho. Aquele que começou a trabalhar em sua vida não se cansa nem se distrai. Ele não abandona projetos inacabados, não deixa histórias incompletas. A fidelidade dele é a garantia de que o que começou em você será finalizado no tempo certo. Talvez esse tempo não seja o mesmo que você planejou, mas é o tempo exato para que o resultado seja pleno. O céu não trabalha com improviso, trabalha com perfeição. Esse encorajamento é necessário porque o desgaste é real. A caminhada pesa e em alguns dias você sente que não consegue mais. Que até esses dias estão sendo usados para o seu crescimento. Cada lágrima que escorre não cai sem propósito. Cada oração que parece não ter resposta é ouvida com atenção.
Cada decisão de se manter firme quando tudo diz para parar é registrada e se transforma em força. O Deus que começou a obra em você não é como os homens que abandonam no meio do caminho. Ele permanece, sustenta e guia até que o propósito se complete. E quando você se dá conta dessa realidade, sua mentalidade começa a mudar. Em vez de ver apenas obstáculos, você passa a enxergar oportunidades de amadurecimento. Em vez de se prender ao medo, começa a perceber revelações escondidas nas próprias lutas. A esperança deixa de ser apenas um sentimento distante e se torna uma convicção firme, capaz de sustentar a sua jornada, mesmo quando os bastidores parecem silenciosos. Isso é transformação. Olhar para a mesma situação com novos olhos e perceber que você não está à deriva, mas sendo guiado de maneira intencional. Não subestime a obra que já começou dentro de você. Mesmo que ainda não consiga ver os resultados, algo está em construção. O que parece invisível agora se tornará evidente mais à frente. É como observar um artista pintando um quadro de perto. No início, os traços não fazem sentido, parecem rabiscos soltos. Mas quando você se afasta e vê a obra por completo, percebe que cada detalhe tinha propósito. A sua vida é esse quadro sendo pintado. E o autor não vai parar até que tudo esteja completo. A sua parte é permanecer, confiar e continuar caminhando. Porque cada passo, por menor que seja, já é prova de que você não desistiu. E essa perseverança é um testemunho vivo de que Deus ainda está escrevendo sua história. Não importa o que digam, não importa o quanto duvidem, o que importa é que aquele que começou a obra permanece ao seu lado. Ele é fiel, e sua fidelidade não depende das circunstâncias, mas do caráter imutável de quem ele é. Agora escreva nos comentários a frase "Deus é fiel", porque essa simples declaração pode se tornar não apenas um lembrete para você, mas também uma palavra de encorajamento para quem ler e precisar se lembrar que a obra ainda está em andamento e a promessa não falhou. Você não é definido pelas quedas, mas pelo Deus que te levanta a cada vez que você tropeça. A sua identidade não está presa aos erros do passado, nem às falhas que tantos tentam usar contra você. A sua vida não é resumida pelas marcas da dor, mas pelas mãos que decidiram te erguer quando todos acreditavam que você não teria mais forças. É importante entender isso, porque existe uma verdade oculta que precisa ser revelada. A fase que você atravessa agora não tem autoridade para definir quem você é. Ela é apenas um trecho da jornada, um capítulo que faz parte do enredo, mas não a história inteira. O que realmente define o seu valor não é a luta que enfrentou, mas a promessa que permanece. É natural que em momentos de dificuldade, a mentalidade seja atingida. Você começa a acreditar nas vozes que dizem que não vai conseguir, que nunca será diferente, que vai permanecer caído. Mas isso não passa de uma distorção, um reflexo do medo tentando se infiltrar no seu coração. A identidade em Cristo não muda com as circunstâncias. Você pode estar no fundo do poço como José, no deserto como Davi, ou no ventre do peixe como Jonas. Mas em nenhum desses lugares você deixa de ser quem Deus diz que é. Cada um deles foi lembrado, resgatado e reposicionado no tempo certo. E o mesmo acontece com você. Essa fase que tenta te aprisionar em rótulos de fracasso não será a última palavra. A promessa é maior do que o peso da situação. A sua vida não está nas mãos das quedas, mas nas mãos de quem sempre tem poder para te levantar. É aqui que entra a transformação mais profunda. Compreender que você não é aquilo que os outros dizem, nem aquilo que seus erros tentam gritar. Você é aquilo que foi declarado no céu a seu respeito. E essa declaração não pode ser apagada. Quando você se agarra a essa verdade, o impacto é imediato. As acusações já não têm o mesmo efeito, porque você entende que não são elas que determinam sua identidade.
As comparações perdem força, porque você percebe que sua jornada é única e que os bastidores da sua vida carregam revelações que só você pode viver. Essa mentalidade te dá liberdade, porque você para de medir o seu valor pelos resultados temporários e começa a se ver pelo que é eterno. É um novo jeito de caminhar, uma nova decisão sobre como se enxergar, uma transformação que muda não apenas a forma como você vive, mas também a forma como inspira os que estão ao redor. Você não é o erro que cometeu, não é a falha que marcou um momento da sua trajetória, não é a fraqueza que tentou te paralisar. Você é o testemunho vivo de que Deus levanta, restaura e coloca de pé. É por isso que a promessa tem tanto peso. Ela não olha para o que você foi, mas para o que você está se tornando. E essa identidade renovada é o que te sustenta em meio ao caos, porque enquanto tudo tenta te lembrar das quedas, o céu insiste em te lembrar da promessa. Perceba como até mesmo as perdas se tornam ferramentas para essa construção. Elas não diminuem o que você é, apenas revelam onde Deus ainda está trabalhando. E cada detalhe da sua história, inclusive os mais dolorosos, serve para mostrar que a sua vida não é definida por fases, mas por um destino maior. O impacto disso é tão profundo que até mesmo as vozes internas começam a perder força. Aquela sensação de incapacidade começa a ser substituída por uma convicção. Você não é escravo do que viveu, você é herdeiro do que foi prometido. E talvez essa seja a revelação que você precisava hoje. Saber que a sua identidade não se mede pela intensidade da queda, mas pela certeza de que existe sempre alguém disposto a te levantar. Isso muda tudo, porque você entende que não está preso a um rótulo, mas conectado a uma promessa. E quando a promessa fala mais alto, a mentalidade se alinha, as decisões ganham clareza, e até os momentos mais obscuros da jornada se tornam parte de um processo de transformação. Agora escreva nos comentários a frase: "A promessa me define", porque declarar isso é reafirmar que sua identidade não está no que passou, mas naquilo que está sendo revelado e ainda vai se cumprir de forma poderosa em sua vida. Você pode escolher parar agora, deixar que o peso das circunstâncias dite o rumo da sua história e acreditar que essa fase difícil é tudo o que resta. Mas também pode segurar firme e permitir que Deus finalize essa transformação em sua vida. Essa é uma escolha real, talvez a mais importante que você já precisou tomar, porque não se trata apenas de resistir a um momento de dor, mas de decidir se vai deixar que essa dor seja o ponto final ou o ponto de virada da sua jornada. Essa decisão tem um impacto profundo, porque define a mentalidade com que você encara o processo. Se você escolher parar, nada muda, mas se escolher continuar, abre espaço para revelações que ainda não se manifestaram, para portas que ainda não se abriram e para promessas que ainda não se cumpriram. A verdade oculta é que a decisão nunca foi sobre o tamanho da dor, mas sobre a disposição de confiar em algo maior do que ela. Quando você escolhe permanecer, mesmo sem ver resultados imediatos, você demonstra que acredita no propósito por trás do processo. E é nesse ponto que a transformação acontece. É como caminhar em meio à escuridão e ainda assim decidir avançar, porque sabe que há luz esperando logo à frente. Essa escolha é pessoal, íntima e intransferível. Ninguém pode tomar por você. Deus já fez a parte dele. Iniciou a obra, colocou em movimento os bastidores da sua vida, preparou o caminho. Agora cabe a você decidir se continua ou se recua. Pense em quantas vezes esteve a um passo de desistir e ainda assim escolheu tentar mais uma vez. Cada uma dessas pequenas decisões construiu quem você é hoje. Elas provaram que existe algo em você que é maior do que as quedas. Essa força não vem apenas da sua vontade, mas da certeza de que existe uma promessa sustentando sua jornada. Essa promessa é como um alicerce. Ainda que tudo à sua volta balance, ela permanece firme. E é sobre isso que você precisa refletir agora.
Se vai permitir que a fase defina o fim ou se vai acreditar que a promessa ainda tem capítulos a cumprir. Essa decisão pode parecer simples, mas carrega em si uma grandeza imensa. Porque quando você decide segurar firme, você se torna participante ativo da obra que Deus já começou. Você não é apenas espectador, mas alguém que escolhe alinhar suas escolhas com o que está sendo construído. É como cooperar com o oleiro que molda o vaso. Você se permite ser trabalhado, mesmo quando a pressão das mãos parece desconfortável. No final, o resultado é uma versão de você que jamais seria alcançada sem esse processo. E não é apenas sobre você. Essa decisão tem reflexos que vão além da sua vida. Pessoas que te observam, mesmo em silêncio, serão impactadas pela forma como você enfrenta esse momento. Aqueles que duvidaram vão perceber que existe algo maior sustentando você. Essa escolha é testemunho, é exemplo, é prova de que confiar faz diferença. É por isso que não pode ser subestimada. O que você decide agora determina não só o desfecho dessa fase, mas também o impacto que sua história terá nos que caminham ao seu lado. Deus não te trouxe até aqui para te deixar incompleto. Ele não inicia uma jornada para abandonar no meio. Ele não faz promessas para depois desistir delas. O que ele começou, ele é fiel para terminar. Mas é preciso que você permaneça no processo. Essa é a sua parte. Essa é a decisão que precisa ser tomada. Confiar, mesmo quando não entende. Prosseguir, mesmo quando está cansado. Se manter firme, mesmo quando tudo grita para parar. Então, reflita sobre isso agora. Você pode escolher encerrar essa caminhada, acreditando que nada vai mudar, ou pode segurar firme, com a certeza de que o final da história será muito maior do que o início. Essa decisão não é sobre um instante, mas sobre toda a sua jornada. E enquanto você pensa sobre isso, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho continuar." Porque essa declaração não é apenas um desabafo, mas uma escolha consciente de permanecer até que a transformação se complete dentro de você e revele tudo o que ainda está por vir. Se essa mensagem falou com você de uma forma especial, se de alguma maneira as palavras que você ouviu até aqui tocaram pontos que talvez você nem tivesse coragem de admitir em voz alta, então saiba que isso não é um acaso. É um sinal claro de que havia algo reservado para você neste momento. É como se o próprio céu tivesse separado este instante para te lembrar que nada do que você está vivendo é em vão e que existe um plano maior em construção, mesmo nos bastidores que ainda não consegue enxergar por completo. E essa percepção por si só já é prova de que há algo novo acontecendo dentro de você, uma transformação que se manifesta primeiro na mentalidade e depois em cada decisão que você toma. Agora, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários a frase: "Estou listo para sair renovado." Não é apenas uma frase solta, é uma declaração de fé. Um registro visível de que você está disposto a seguir até o fim desse processo e viver a revelação completa que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes, declarar com palavras aquilo que o coração já sente é o primeiro passo para afirmar essa verdade oculta dentro de nós. E se você sentiu essa palavra no coração, deixe seu like neste vídeo. Esse gesto, além de ser uma forma de mostrar que essa mensagem encontrou lugar em você, também ajuda a que outras pessoas que precisam dessa mesma esperança possam ser alcançadas. E se deseja continuar recebendo palavras que edificam sua fé e fortalecem sua caminhada, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, cada conteúdo é preparado com dedicação, buscando trazer encorajamento e revelações que podem transformar não só o seu dia, mas a sua jornada inteira. E antes de ir embora, não esqueça, tem um vídeo aqui do lado que vai complementar exatamente o que você acabou de ouvir. Clica e continua comigo por lá, porque a mensagem que espera por você pode trazer ainda mais clareza, mais força e mais esperança para o que está vivendo agora.
Se você chegou até aqui, é porque essa palavra fez sentido para você de alguma forma. Então, deixa seu like como um sinal de que essa mensagem encontrou espaço no seu coração. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam e fortalecem a sua fé todos os dias. E já que caminhamos juntos até o fim, escreve nos comentários: "Tô com você até o fim", porque isso mostra que essa mensagem realmente falou com você. E não precisa parar por aqui. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto e vai continuar te fortalecendo. Clica e continua comigo por lá.